do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que por anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a liturgia da sexta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Também memória votiva do Sagrado Coração, primeira sexta-feira do mês. E o que o Senhor tem a dizer-nos? O que podemos aprofundar mais na nossa vida espiritual no dia de hoje? A primeira leitura segue no livro do Gênesis, justamente o final da vida de Abraão. Estamos nos aproximando do final de sua vida, já falando brevemente de Isaac, porque se nós pegarmos em todo o texto bíblico, se fala brevemente de Isaac, já se passa ao seu filho, Israel. Então escutemos a leitura. Sara viveu 127 anos e morreu em Cariat Arbe, que é Hebron, em Canaã. Abraão veio fazer luto por Sara e chorá-la. Depois levantou-se de junto da morta e falou aos hititas: Sou um estrangeiro e hóspede no vosso meio. Cedei-me como propriedade entre vós um lugar de sepultura, onde possa sepultar minha esposa que morreu. Assim Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, em frente de Mambré, que é Hebron, na terra de Canaã. Caríssimo irmão e irmã, esta primeira parte já nos mostra uma coisa que tantas vezes nos passa desapercebida, estamos despistados quando escutamos o texto. A promessa de Deus já começou a acontecer na vida de Abraão. Por quê? Porque Abraão adquiriu um pedaço de terra para enterrar sua esposa. Aquele pedaço de terra que ele comprou pertenceu a ele. Então, em certo modo, já viu o início da promessa de Deus acontecer em sua vida? Como aquele que possui a propriedade de um sepulcro e uma terra. Não é mais um forasteiro, um estrangeiro residente, mas agora adquiriu também direitos sobre este país ao ter aquela terra. Então, Abraão já teve um vislumbre, não só daquilo que aconteceria no futuro, mas do acontecimento já em sua vida. Sigamos o texto. Abraão já era velho, de idade avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao servo mais antigo da sua casa, administrador de todos os seus bens: Põe a mão debaixo da minha coxa e jura-me pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não escolherás para meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu moro. Mas tu irás à minha terra natal, buscar entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. E o servo respondeu: E se a mulher não quiser vir comigo para esta terra, deverei levar teu filho para a terra de onde saíste? Abraão respondeu: Guarda-te de levar meu filho de volta para lá. O Senhor, Deus do céu e da terra, do céu, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: A tua descendência darei esta terra. Ele mesmo enviará seu anjo diante de ti, e trarás de lá uma mulher para meu filho.
Porém, se a mulher não quiser vir contigo, ficarás livre deste juramento. Mas de maneira alguma levarás meu filho de volta para lá. Vemos nestes versículos também o que? Primeiro, que Abraão está prevendo o final de sua vida, que confia na promessa do Senhor, pois já viu a promessa, mas que mesmo diante das dificuldades que seu servo apresenta diante dele, ele confia na providência de Deus. Que o Senhor Deus providenciará uma esposa que tenha a capacidade de agir em conjunto com o esposo, com Isaac, seguindo em obediência a Deus para receber assim do Senhor Deus a terra prometida, na qual Abraão já se encontra, e que sua descendência encontrará o seu futuro em Deus. Esta é a fé de Abraão. Não desconfiou mesmo com as dificuldades. Sabe que o Senhor não deixará, que o Senhor cumprirá a promessa, inclusive na vida de seu filho, mas aquela terra não pode ser abandonada, porque é ali que o Senhor quer realizar a sua promessa. E nós temos a mesma confiança que Abraão nas vontades de Deus, apesar das dificuldades da vida que passamos, na busca de santidade, na busca de corresponder à vontade de Deus em nossas vidas? Sigamos o texto. Isaac tinha voltado da região do poço de Laai, Roi, e morava na terra do Negueb. Ao cair da tarde, Isaac saiu para o campo a passear. Levantando os olhos, viu camelos que chegavam. Rebeca, também erguendo os olhos, viu Isaac. Desceu do camelo e perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu: Não é o Senhor. Ela puxou o véu e cobriu o rosto. Então o servo contou a Isaac tudo o que tinha feito. Ele introduziu Rebeca na tenda de Sara, sua mãe, e recebeu-a por esposa. Isaac amou-a, consolando-se assim da morte da mãe. O que vemos neste trecho? Primeiro, que o Senhor, nos versículos anteriores, deu também esta firme conclusão, firme decisão de Rebeca aceitar Isaac por seu esposo. Deus providenciou. E neste encontro de Isaac e Rebeca, nós vemos aquilo que está no relato de Gênesis. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Assim, o matrimônio de Isaac e Rebeca figuram a tradição judaica e cristã como modelo do amor conjugal. Assim, o luto de sua mãe foi superado pelo esponsal com Rebeca. Passemos pelo Salmo. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. E adiante nos diz: Felizes os que guardam seus preceitos e praticam a justiça em todo o tempo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim lembrai-vos, pelo amor que demonstrais ao vosso povo. Somos felizes por guardar e praticar os preceitos e a justiça do Senhor. Podemos dizer para o Senhor que se lembre de nós, porque nós buscamos viver o seu amor? Isso encontramos também no Evangelho de hoje. O amor ao Senhor. O amor como devemos, como ele pede a cada um de nós e que não fora compreendido pelos fariseus no Evangelho. Escutemos. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, eram muitos cobradores de impostos e pecadores que sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar justos, mas os pecadores. Palavra da salvação,
Glória a vós, Senhor. O que temos a meditar deste texto que talvez não tenhamos visto ou que tenhamos esquecido se o vimos? Vemos mais uma vez o chamado de São Mateus, o qual já meditamos algumas vezes juntos. Primeira coisa, Jesus passa, vê Mateus e lhe diz: segue-me. Somente isso. E o próprio São Mateus nos relata, ele se levantou e seguiu a Jesus. Só. Abandonou tudo. Deixou tudo para seguir a Jesus. Foi radical. Para seguir o amor de sua vida. Um amor até então desconhecido. Apenas o viu. Apenas sentiu o seu olhar tocar até o mais profundo do seu ser. Mas, ainda mais devemos de olhar aqui. Devemos de compreender que Jesus chamou alguém diferente. Os relatos anteriores nos mostraram que Jesus chamou pescadores. Agora chamou alguém que era como um traidor do povo de Israel. Mostra que não existe uma uniformidade entre os seus discípulos, mas que com todas as suas diferenças, recordemos, temos também um zelota no meio do grupo, devem de aprender a amar-se, convertendo-se ao amor a Deus, convertendo sua vida, apesar de suas diferenças, como meditamos ainda alguns dias, devem de aprender a amar-se. Unidade na diversidade, como diria Santo Agostinho. E assim, Jesus, o que fez? Chamou Mateus. Por quê? Simplesmente porque, ao chamar Mateus para apóstolo, quis salvá-lo. Talvez era a única forma de salvar Mateus, aquele homem corrupto, corrupto com o dinheiro que recebia, coisa que não existe mais hoje, não? Lógico que existe, infelizmente. E então, ele, pelo olhar penetrante de Jesus, simplesmente pelo chamado, abandona tudo e segue a Jesus. Mas ele não se contenta com isso. Ele quer contar a alegria de sua vida aos demais. E por isso, prepara um banquete. Um banquete, recordemos, Jesus é um profeta itinerante, e onde o chamam para comer, em muitos lugares, ele aceitou, parou, entrou e comeu. Aqui não foi diferente. Não foi diferente. Não foi diverso. Jesus, assim, está ali com estes fariseus, ou melhor, com estes pecadores, os fariseus aparecem ao final do relato, e com estes publicanos a comer. E com certeza Mateus a contar a sua vida, a sua experiência de Jesus, para que também eles, através dessa experiência, possam se converter, possam vir ao encontro com Cristo. E assim Mateus nos ensina que tantas vezes também, por Cristo, devemos de deixar tudo, de dar tudo aí por Ele, por amor a Ele, em sacrifício, porque o amor exige sacrifício, pede de nós um sacrifício. Ele viu que Jesus não teve um olhar indiferente para com ele, e por isso quer também amar a Jesus de volta. Ele abandonou o Deus, dinheiro, lucro, para amar o Deus amor. Abandonou o lucro. Esqueceu, digamos assim, de colocar o lucro em primeiro lugar como Deus de sua vida, para colocar verdadeiramente Deus em sua vida, o próprio Cristo. Recordemos seu nome, Mateus é uma das formas de abreviação de Matatias, assim como Matias, e significa dom de Deus. Este é o dom de Deus. Jesus não deu um sermão a Mateus. Jesus, ao ir jantar, ao ir se comer, se alimentar com estes publicanos, faz o politicamente incorreto? O que muitos não aceitariam e não aceitam, mas ele sabe que assim salvará as almas. E vemos os fariseus que, vendo tudo isso, dizem: porque vosso mestre. Recordemos, os fariseus são mestres. E por isso
ele diz aqui em um tom de veneno para os discípulos de Jesus, porque o vosso mestre, olha, nós ensinamos a pureza, o caminho da salvação, o caminho de Deus. Não é assim que se vive. O vosso mestre, olha o que o vosso mestre está fazendo. Chamando publicanos, comendo com os pecadores, vivendo num lugar impuro. E assim, não deixa Jesus que os discípulos respondam, mas ele mesmo, ao escutar, responde. Jesus diz: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. É ainda mais enfático. Porque médico naquele tempo era uma profissão impura. Tinha que tocar nos corpos, tinha que tocar no sangue, e por isso era impuro. Jesus mostra que não tem nenhum problema quando o assunto é salvar quem está doente, quem está no pecado. Ele diz assim aos fariseus: o meu alvo são esses que sabem o que precisam de um Salvador, que não se acham puros, que não se acham salvos, mas sabem que necessitam de um Salvador, de um Mestre para as suas vidas. E nós? Como temos agido diante de Jesus? Somos os fariseus ou os publicanos? Aqueles que reconhecem que têm pecados, que são falhos, que são pequenos e que precisam do Salvador. E Jesus, logo em seguida, utiliza a profecia de Oséias: aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. A palavra que é utilizada é hesed. Então, a profecia de Oséias está a falar do esposo rejeitado por Israel. Ele que agora é a imagem do esposo rejeitado por aquela mentalidade dos fariseus em Israel. Ele está dizendo nesta frase: eu quero amor, não quero sacrifício, não quero um culto externo e frio. Jesus, vemos aqui, não está justificando a conduta dos publicanos. O que ele quer é salvar os publicanos. Mas, assim, Jesus quer suscitar o amor. Mas muitos vivem, ainda hoje, e assim devemos de nos questionar se assim estamos. Muitos vivem de forma distante para com Jesus, de uma forma protocolar, de uma forma fria. Não têm um relacionamento com uma pessoa, não sentem o calor de uma pessoa em suas vidas, do homem Cristo, do homem Salvador, mas simplesmente vivem um culto exterior, sem buscar esta relação com Deus. E ainda nos ensina Jesus no Evangelho de hoje que nós devemos de aprender a sermos filhos que aceitam tudo o que a mãe diz, a mãe igreja. A mãe igreja nos ensina no caminho da salvação. E não aqueles que querem julgar o que é verdadeiro, o que é correto. É a igreja que nos ensina o caminho da verdade e da salvação. Não devemos de querer ser o juiz, como os fariseus. Não devemos de questionar simplesmente por questionar, não para sanar dúvidas, mas simplesmente sermos questionadores, contestadores daquilo que Deus determinou, mas sim acolher aquilo que Ele determinou e nos ensina, para que possamos encontrar a salvação eterna. E assim temos sido, irmão e irmã. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a reconhecer que precisamos realmente deste encontro com Jesus como nosso Salvador. Que ao encontrarmos o seu olhar, possamos nos deixar tocar profundamente pelo seu amor e pela sua graça, para que, amando-o cada vez mais, nos abandonando plenamente no seu caminho, seguindo onde quer que o Cristo vá, como Mateus fez, seguindo Jesus até a cruz, até a paixão, morte e ressurreição, possamos assim, imitando a Jesus, sendo verdadeiros discípulos que imitam o Mestre, um dia merecer a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.